O Rico ofendeu a atendente, mas a resposta dela deixou todos no restaurante boquiabertos. No coração da cidade, onde as luzes das vitrines brilham como estrelas artificiais, Clara seguia seu ritmo frenético. Garçonete naquele restaurante chique, com paredes espelhadas e talheres reluzentes. Ela sabia que ia encarar desde olhares de desprezo até comentários afiados que cortavam como navalha. E naquela noite, parecia que o show de arrogância ia ser mais um capítulo comum da sua rotina. Mas eis que no meio de um jantar banqueteado a caviar e champanhe, entrou ele, Ricardo Monteiro, um milionário conhecido não só pela fortuna, mas pela frieza cortante. Chegou com aquela postura arrogante, sorriso torto no rosto que não prometia nada bom. Pediu o vinho mais caro e encheu o ambiente com um silêncio tenso, como se estivesse no controle absoluto. Quando Clara se aproximou, com seu bloco de anotações e um sorriso quase entalhado, ele dispensou com desprezo a delicadeza. Olha, Garo, um murmúrio percorreu o salão. Os clientes prenderam o fôlego. Alguns se encolheram no assento, outros trocaram olhares chocados. O peito de Clara apertou, a garganta pareceu fechar, mão tremendo por dentro do avental. Todo mundo esperava o que teria de ser. Um recuo, uma desculpa emburrada, uma fuga silenciosa. Mas não. Ela engoliu o nó, endireitou a postura e olhou nos olhos daquele homem ingrato. O restaurante congelou em silêncio pesado. O murmúrio virou expectativa. Você acha que pode falar assim comigo, Ricardo? Disse ela, a voz firme, vibrando como um trovão contido. Pois deixo-te contar uma coisa que talvez você não queira saber. Eu sou filha de um dos sócios da sua empresa. Daquele sócio que você fez desaparecer da sua vida, como um fantasma que você fingiu nunca ter conhecido. O riso sarcástico de Ricardo congelou. O rosto dele desconfiadamente mudou. Um choque surdo explodiu no salão. Os clientes se inclinaram, olhos arregalados, sussurrando entre si. Lá estava uma conexão enterrada, um segredo pesado que fez o milionário franzir o senho como se tivesse sido atingido por uma bala invisível. Então, garota, ele soltou, você é aquela filha que eu nem lembrava, aquela sombra que eu sempre quis apagar. O silêncio se alongou como um fio de aço. Clara sentia o peso da sala, mas não recuou. A verdade tinha saído, mesclada a uma mágoa que nenhum dinheiro pode comprar. Naquelas palavras silenciosas, um dilema pulsava no ar. O que é, afinal, o respeito? O que sobra quando o orgulho e a dor se enfrentam nessa mesa? As paredes do restaurante pareciam quase sussurrar, acompanhando o jogo tênue que agora se desenrolava. As expressões mudavam, o clima virava pesado, carregado do inesperado. Entre eles, a tensão crescia, palpável e sufocante. Clara sabia que estava em pé de igualdade, ou que, pelo menos, tinha deixado isso claro, diante daquele homem que até poucos segundos antes a esmagava com desprezo. E agora, ela poderia buscar uma reconciliação? Seria capaz de convencer Ricardo a enfrentar esse passado obscuro? Ou então, a amargura tomaria conta e tudo desmoronaria naquela noite fria, iluminada por copos que tilintavam assustadoramente. Os olhares curiosos se cruzavam. Os sussurros aumentavam. O restaurante, antes palco de comida e luxo,
virara cenário de um suspense real. A dúvida ficou no ar, envolvendo todo mundo em uma trama que prometia virar mais do que uma simples discussão. Era um choque de vidas, de sentimentos enterrados. E você, o que faria no lugar dela? Ei, antes de dá apenas uma verificação rápida no botão vermelho lá embaixo para se certificar de que você ainda está inscrito no canal. Eu não quero que você perca qualquer conteúdo exclusivo que vem lá fora. E já que você está aqui, deixe esse like poderoso que ajuda muito o canal. Diga-me também nos comentários de que cidade você está vendo e o que você acha da história. Adoro interagir com cada um de vocês. E se você gostaria de fazer parte da nossa comunidade exclusiva e receber todos os vídeos diretamente no seu celular, sem anúncios, basta clicar no link que aparece no primeiro comentário postado. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O clima ali ficou pesado de verdade. O ar parecia gelar, mesmo que as velas continuassem queimando. Clara sentiu o chão balançar, como se tudo fosse desabar. O silêncio deixou até os talheres mudos. De repente, o coração dela batia tão forte que doía no peito. Ricardo não disse nada. Ficou ali, parado, os olhos inflamados, suor frio escorrendo na testa. Ele abriu a boca, mas só saiu um sussurro. Uma mulher de cabelo loiro, sentada na mesa do canto, se levantou abruptamente e atravessou o salão como se fosse uma flecha. Tinha um celular na mão, voz trêmula. Ricardo, atende, agora, é o João. Ele insistiu tanto, falou do acidente. Clara sentiu um calafrio. João? Mas aquele nome puxava um peso estranho. Ninguém respirava direito. Ricardo agarrou o telefone, pálido, como se estivesse segurando uma bomba. Olhou para Clara, olhou para a mulher. Tremia. João está vivo. As palavras escaparam, roucas. Aquele nome era um segredo nas entrelinhas. Só que ninguém esperava ouvir aquilo. Ricardo cambaleou, caiu sentado com força. O rosto se desmanchou. Todo mundo ouviu. Vivos, olhares de choque, comentários cortados no meio. Clara se agarrou ao balcão para não cair. O pai dela, o homem que tinha sumido do mapa, levado embora em silêncio. Tantos anos de perguntas para nada, e agora explodia na frente de todo mundo. A mulher loira cravou os olhos em Clara. A voz saiu baixa, rasgando. O João não morreu, nunca esteve fora. Ele foi escondido, ele foi traído. O salão virou uma panela de pressão. Gente erguendo celulares, gravando no silêncio. Muita incredulidade. Alguns riam nervosos, outros choravam. O luxo das paredes agora parecia só enfeite de uma tragédia. O nó na garganta virar faca. Foi você, ela balbuciou. O dedo tremia, apontando para Ricardo. Foi você que sumiu com meu pai? Que fez todo mundo acreditar que ele tinha partido para sempre? O homem não respondeu. Só encarou o vazio, pânico nos olhos. As pessoas sussurravam nomes, conjecturas, escândalo pegando fogo. Nesse instante, a porta dos fundos foi aberta com tudo. Um homem alto, de cabelos grisalhos, entrou tropeçando,
olhos vermelhos de choro e raiva. O silêncio era absoluto. Ele parou no meio do salão, encarando Clara. Ela a reconheceu na hora. Os mesmos olhos, as marcas do tempo, a postura cansada e firme. Ninguém respirou. O homem só abriu a boca e soltou em voz grave: Clara, minha filha? E então apontou para Ricardo, firme. Está na hora da verdade. O choque foi geral. O restaurante virou palco de novela trágica. Lágrimas surgindo, gente tropeçando ao levantar. Clara sentiu tudo girar, emoções explodindo. O pai dela ali, na frente de todo mundo, depois de tanto tempo. Naquele instante, qualquer resposta parecia perigosa demais. E antes de alguém conseguir reagir, o homem levantou uma pasta preta, jogou em cima da mesa de Ricardo. Está tudo aqui, disse. Cada mentira, cada assinatura, cada traição. O salão explodiu em murmúrio, pratos tilintando, celulares filmando. O peso daquele segredo era maior do que qualquer grito. E a Clara, diante daquele cenário impossível, só conseguia pensar: e agora? O que tem realmente dentro dessa pasta? O que ainda vai explodir antes que a noite termine? O salão fervilhava. O olhar de Clara estava fixo na pasta preta que o homem alto acabara de jogar na mesa de Ricardo. O barulho de talheres caindo no chão misturava-se com sussurros nervosos. O coração dela pulsava descompassado, cada batida ecoando como um tambor. O ar estava pesado. Todo mundo sentia que algo grande estava prestes a acontecer. Ricardo, de pé, parecia uma sombra do que havia sido instantes antes. Suor escorria pela sua testa e a expressão de incredulidade em seu rosto despedaçava a imagem de milionário impassível que todos conheciam. Clara forçou-se a respirar. O que estava por vir? O que mais ele poderia esconder? Então, o homem grisalho avançou com determinação, os olhos fixos em Ricardo. Está na hora da verdade, ecoou mais uma vez, agora em um tom urgentíssimo. Ele abriu na pasta devagar, e o silêncio era tão pesado que todos podiam ouvir o papel amassando. Dentro dela, ele começou, olhando para a multidão. Estão todas as provas do que você fez. Sua voz falhou, mas apenas por um momento. Ricardo, você e seus jogos de poder. O que você nunca soube é que eu sempre estive um passo à frente. Clara prendeu a respiração. Cada segundo que passava parecia um século. O que ele estava insinuando? O que estava escondido uma vez mais nessa teia de traições? Ricardo engoliu em seco. A expressão no rosto mudava gradualmente de arrogância para um desespero sutil. Ele tentou falar, mas as palavras não saíam. Era como se o peso daquelas revelações o sufocasse. Quando João desapareceu, eu fiz o que tinha que fazer para proteger a família. Prosseguiu o homem grisalho, a voz tremendo, misturando raiva e dor. Mas não foi só você. Não foi só você quem decidiu traí-lo. Não foi só você que enganou todo mundo. Um murmúrio coletivo se espalhou pelo restaurante. O choque era palpável.
não era apenas um embate entre Clara e Ricardo. Era um duelo de mais vidas, mais mentiras. Quem mais, pai? Clara questionou, a voz cortando o ar gelado. O olhar dela agora estava fixo nos dois homens. O que mais ela não sabia? O pai, com a voz entrecortada, confirmou. Havia outros envolvidos, outros que não eram quem diziam ser. E a traição não era só sua, Ricardo. Você não sabia que alguns dos seus aliados estavam atrás de todo esse jogo? Nesse momento, um grito cortante explodiu do fundo do salão. Uma mulher, de vestido vermelho escarlate, que Clara nunca viu antes, começou a avançar em direção a eles, com os olhos arregalados. Você não pode. Eu não deixarei que você conte. Não agora. O olhar de terror nos olhos dela fez com que o silêncio se tornasse ainda mais ensurdecedor. Ricardo, já visivelmente abalado, sentiu a pressão aumentar ao redor. O que estava acontecendo? Clara estava prestes a perguntar, mas a mulher, agora mais próxima, soltou uma frase que fez o mundo dela desmoronar. Ricardo, o João é seu pai também. Você é irmão da Clara. O salão desabou em gritos e sussurros insuportáveis. O chão pareceu ceder sob os pés dela. O que aquilo significava? Irmãos? O peso da revelação rasgou a cadeia de segredos, e a verdade parecia escorregar entre os dedos de Clara, como água. Todos os olhares se voltaram para Ricardo, que parecia em choque, enquanto Clara estava paralisada, as palavras ecoando dentro de sua mente. Mas antes que pudesse processar, a mulher continuou, sua voz cortante como vidro. A culpa pela traição, Clara, nunca foi só de Ricardo. E no meio daquela confusão, Clara teve a sensação de que o chão não era o único a desmoronar. O que mais ela não sabia sobre sua vida? O que mais estava prestes a ser revelado? A noite que começou como uma simples janta se transformara em um turbilhão de segredos, e a verdade começava a se despir, uma camadas de mentiras de uma vez. E agora, como lidar com isso? O salão estava em alvoroço. Clara mal podia processar o que havia acabado de ouvir. Irmãos? O pensamento ecoava em sua mente, desafiando sua compreensão. E no meio disso tudo, a mulher de vestido vermelho se aproximava, olhos fixos em Ricardo. A tensão era palpável. A sala um caldeirão fervente de emoções. Ricardo, ainda em choque, não podia acreditar. Como o mundo dele foi de um giro tão rápido para revelar algo tão devastador. O olhar da mulher era de vingança, como se tivesse carregado um fardo por muito tempo. Você nunca foi digno do nome que carrega. Você me obrigou a ocultar isso durante anos. Ela disparou, a voz tremendo. A maioria dos clientes começou a murmurar em sussurros nervosos. Ele era um milionário, um ícone de poder, e agora tudo parecia se desmoronar na sua frente. Clara, com o coração batendo no pescoço, encarava o pai. Quem era aquele homem grisalho que dizia ser seu pai? E mais importante, como ele se encaixava em tudo isso? Ricardo, tomado pela frustração, gritou: "Cale-se! Você não sabe do que está falando." Mas sua voz tremia, sem convicção. Ele estava se desmoronando diante da plateia, e isso era hilário e assustador. A mulher, sem medo, avançou. "João não morreu.
Ele foi arrancado da sua vida, porque você não queria ver a verdade. Foi você que o mandou embora. Em sua voz havia uma mistura de dor e fúria, como um vendaval. Ele estava tentando proteger a nossa família. Clara estava paralisada, dando um passo para trás, sentindo um frio na espinha. O que mais ela não sabia? As palavras cortavam mais que facas. Não, isso não pode ser verdade. Ela sussurrou, quase não acreditando no que ouvia. Então, uma nova figura surgiu na porta do fundo. Um homem de terno escuro, com uma expressão sombria, olhou ao redor antes de se aproximar da confusão. Com um gesto brusco, ele puxou um pedaço de papel do bolso e levantou. Eu tenho essa gravação! Ele gritou, a voz retumbando em meio ao barulho. Gravações da empresa, tudo! O impacto da declaração foi como um tiro de canhão. Você acha que podia esconder tudo isso, Ricardo? Todos os seus crimes? João não é o único que você pretende calar. Seu olhar denotava que havia muito mais a ser desvendado. A sala ficou mais uma vez em absoluto silêncio. Todos, exceto Clara, estavam em estado de choque. A mulher em vermelho olhou para o recém-chegado, como se soubesse que o que ele segurava poderia rasgar ainda mais o véu da mentira. Ricardo, agora amedrontado, tentava recuperar o fio da conversa. Você não pode me ameaçar com isso. Suas provas são irrisórias. Mas a voz dele já não tinha a segurança que tinha antes. Rir quando estão chegando essas verdades não é inteligente, Ricardo. A mulher de vestido vermelho disparou. O pânico nos olhos dele era visível. Todo mundo sentia que ali, naquele momento, algo monumental estava prestes a ser revelado. O homem avançou, a gravação em mãos. A decisão está em você. Se você expor tudo, Ricardo, você não só ferirá a Clara e a ela, como também fará com que o mundo saiba da sua verdadeira face. Agora você vai ter que escolher. O peso das suas palavras era intenso, quase como um ultimato. Clara, com o coração acelerado, olhava ao redor. A revelação de irmãos era apenas o começo de uma série de eventos que poderiam explodir em sua vida. O que mais estaria escondido debaixo da superfície? A possibilidade de um mundo inteiro desmoronando em torno dela parecia agora mais real do que nunca. A tensão continuava a crescer, e antes que pudesse pensar, o homem com a gravação gritou: Isso vai acabar de uma vez por todas. A sala inteira se virou, de repente, quando um tiro ecoou. O som cortou o ar, fazendo com que o chão parecesse tremer. Clara congelou. As imagens se fundiram em um turbilhão de medo e confusão. E enquanto o grito de horror se espalhava pelo salão, Clara sentiu que sua vida mudaria para sempre. Não sabia quem havia sido atingido ou o que aconteceria a seguir. O caos reinava supremo, e naquele momento todas as suas certezas foram dissipadas, deixando apenas um vazio profundo. Ah, lembre-se, se você gostaria de fazer parte da nossa comunidade exclusiva e receber todos os vídeos diretamente no seu celular, sem anúncios, basta clicar no link que aparece no primeiro comentário afixado. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O restaurante ficou em estado de choque. O grito do tiro ainda reverberava no ar,
fazendo com que todos prendessem a respiração. A cena era caótica. Mesas viradas, copos quebrados e sussurros nervosos se espalhando rapidamente. Clara, com os olhos fixos na mesa, onde Ricardo estava, sentiu um frio. Quem foi? O que aconteceu? Ela mal conseguia pensar. As pessoas estavam se levantando, correndo para a saída, gritando. Mas Clara só conseguia olhar para o homem de terno escuro que havia feito a revelação. O João é seu pai também. Aquilo ecoava em sua mente como um mantra de dor e confusão. Ricardo estava completamente arrasado. Ele olhou para a mulher de vermelho e as palavras saíram trêmulas. Você está louca! Não pode! Mas antes que ele terminasse, o homem de terno disparou de volta. O filho do João. Ele já sabia, e você achou que poderia esconder isso para sempre. A indignação estava estampada no rosto dele, e o resto do salão parecia um mar de olhos arregalados, sem saber para onde olhar ou a quem ajudar. Então, foi assim que tudo mudou. A mulher de vestido vermelho, que claramente estava disposta a atacar qualquer um que ameaçasse sua verdade, rasgou a própria camiseta. Eu sou o que eu sou. A verdade só virá à tona se deixarmos o passado em paz. Clara ficou paralisada. O que estava acontecendo? Por que ela estava se despindo? Nesse momento, um novo homem entrou na sala. Alto, com uma postura imponente. Clara sentiu um arrepio ao reconhecê-lo. Era o pai do seu primeiro amor, alguém que ela não via há anos. Ele olhou ao redor, depois para Clara. Você não tinha que estar aqui, Clara. Isso não é o que parece. O tom desesperado dele ressoou na sala. Quem é você? Ricardo gritou, claramente em pânico. O que você está fazendo aqui? O homem mirou bem de perto e prosseguiu. Você não entendeu nada. Todos nós tínhamos nossos segredos. Mas agora a verdade precisa prevalecer. Não podemos continuar ignorando quem somos. Enquanto todos estavam distraídos, uma mulher mais velha, com um olhar penetrante, se aproximou de Clara. Meu amor, eles nunca imaginaram que o espelho poderia refletir a verdade. O que ela significava? Clara queria saber. O homem de terno então tomou a palavra. Ricardo, você não percebe que a sua vida inteira foi uma mentira? Que cada aliança que fez, cada amigo que você chamou de irmão, cada trato que você fez, tudo isso estava fundado em um abismo de enganos. O tom dele era como um aviso. A mulher vestida de vermelho, parecendo cada vez mais confusa, então piscou. Você não sabe o que pode acontecer agora. Se a verdade vazar, não só sua reputação será destruída, mas tudo que você construiu. Clara sentiu que o chão abaixo dela estava desmoronando. As pechas, as promessas desfeitas. Quem era realmente aquele homem que se sentava à mesa do restaurante como se fosse um rei? E enquanto tudo isso se desenrolava, a mulher mais velha se aproximou da mesa de Ricardo e sussurrou algo em seu ouvido. Ele gaguejou. Eu sei sobre seu segredo, o que ocorreu há tanto tempo. Eu ouvi. Eu sou testemunha. As palavras dela foram como um soco no estômago. Clara não conseguia respirar.
O que mais estava escondido? Era uma teia de mentiras que ela nunca imaginara. O salão estava em um frenesi. Os murmúrios se amplificavam. E tudo parecia estar à beira de uma revelação devastadora. Ela não sabia se deveria correr ou ficar. E fora do circuito de insanidade que girava ao seu redor, uma verdade muito maior estava prestes a ser desenterrada. O silêncio se estabeleceu novamente. Os olhares mudaram de Ricardo para a mulher mais velha, de volta para Clara. Algo estava prestes a ser revelado. Algo que mudaria tudo. Mas o quê? O que era essa verdade que transbordava do passado, pronta para consumir todos? E quem realmente era Clara nesse emaranhado? Ela estava desesperada para entender. O salão ficou em estado de choque. O grito do tiro ainda reverberava no ar, fazendo com que todos prendessem a respiração. Clara, com os olhos fixos na mesa onde Ricardo estava, sentiu um frio na espinha. A mulher de vestido vermelho estava como que enraizada no chão, enquanto Ricardo, pálido como uma folha, tentava processar o que acabara de ouvir e o que acabara de acontecer. Quem foi? O que aconteceu? Ela mal conseguia pensar. As pessoas estavam se levantando, correndo para a saída, gritando. Mas Clara só conseguia olhar para o homem de terno escuro que havia feito a revelação. O João é seu pai também. Aquilo ecoava em sua mente como um mantra de dor e confusão. Ricardo estava completamente arrasado. Ele olhou para a mulher de vermelho e as palavras saíram trêmulas. Você está louca! Não pode! Antes que ele terminasse, o homem de terno disparou de volta. O filho do João. Ele já sabia. E você achou que poderia esconder isso para sempre. A indignação estava estampada no rosto dele, e o resto do salão parecia um mar de olhos arregalados, sem saber para onde olhar ou a quem ajudar. Então, um novo homem entrou na sala, alto com uma postura imponente. Clara sentiu um arrepio ao reconhecê-lo. Era o pai do seu primeiro amor. Alguém que ela não via há anos. Ele olhou ao redor, depois para Clara. Você não tinha que estar aqui, Clara. Isso não é o que parece. O tom desesperado dele ressoou na sala. Quem é você? Ricardo gritou, claramente em pânico. O que você está fazendo aqui? O homem mirou bem de perto e prosseguiu. Você não entendeu nada. Todos nós tínhamos nossos segredos. Mas agora, a verdade precisa prevalecer. Não podemos continuar ignorando quem somos. Enquanto todos estavam distraídos, a mulher mais velha se aproximou de Clara e sussurrou algo em seu ouvido. O rosto de Ricardo se transformou, como se uma onda de compreensão o tivesse atingido. O que você disse? Gaguejou. Eu sei sobre seu segredo, o que ocorreu há tanto tempo. Eu ouvi, eu sou testemunha. As palavras dela foram como um soco no estômago. Clara não conseguia respirar. O que mais estava escondido? Era uma teia de mentiras que ela nunca imaginara. O salão estava em um frenesi, os murmúrios se amplificavam e tudo parecia estar à beira de uma revelação devastadora. Ela não sabia se deveria correr ou ficar. E fora do circuito de insanidade que girava ao seu redor,
Uma verdade muito maior estava prestes a ser desenterrada. O silêncio se estabeleceu novamente. Os olhares mudaram de Ricardo para a mulher mais velha, de volta para Clara. Algo estava prestes a ser revelado. Algo que mudaria tudo. Mas o quê? O que era essa verdade que transbordava do passado, pronta para consumir todos? E quem realmente era Clara nesse emaranhado? Ela estava desesperada para entender. De repente, outro tiro ecoou pelo salão. O homem de terno escuro caiu ao chão, a expressão de choque transformando-se em dor e desespero. O grito da mulher de vermelho atravessou o ambiente, enquanto todos olhavam paralisados. A cena se desenrolava como um pesadelo. O homem caído, as pessoas gritando, a mulher de vermelho tentando entender o que havia acontecido. Ricardo, com um olhar perdido, jogou-se para o lado do homem caído, seu rosto agora pálido. O que você fez? Por quê? A histeria tomou conta de sua voz. Clara sentiu o estômago reviar. A revelação da relação com João. Agora isso? O que mais estava por trás daquela cortina de mentiras? A mulher mais velha, ainda de pé, encarou Ricardo. Clara hesitou. Um impulso a levando a abrir a bolsa. Dentro, papéis amarelados, fotos antigas, documentos repletos de informações. A palidez do rosto de Ricardo cresceu mais. Não, não abra isso, ele gritou, mas a urgência a levou a pegar uma foto. Quando viu a imagem, o mundo dela desabou. Era uma foto de um grupo de pessoas em um passeio familiar, com um jovem Ricardo ao lado de um homem que ela reconheceu instantaneamente, seu pai. O choque foi devastador. Ela não podia acreditar. Como você pode? Como você? Balbuciou. Ricardo parecia em pânico. Isso não é o que você pensa. Clara, escute. Eu posso explicar. Mas as palavras não eram mais suficientes. O salão estava agora em chamas metafóricas. Cada um se perguntando o que isso significava. Quem mais estava envolvido naquela história que parecia mais uma novela do que a vida real? E enquanto o caos se desenrolava, as luzes do restaurante começaram a piscar. Um apagão se aproximou e tudo ficou em escuridão. O tumulto preenchia o ar. O que aconteceria agora? Quem era seu verdadeiro pai? O que mais estava escondido nessa teia de mentiras? Clara sentiu seu coração acelerar, o desespero tomando conta. A verdade estava mais próxima do que nunca, mas agora, no escuro, tudo parecia mais aterrorizante. O silêncio tenso que se estabeleceu no restaurante parecia ser palpável. Clara respirava fundo no escuro, sentindo seu coração disparar com a revelação do homem caído. O que mais teria saído daquela bolsa? A escuridão só amplificava a sensação de desespero. As vozes estavam misturadas. Um sussurro angustiado preenchia o ar. Algo estava prestes a acontecer. De repente, o ruído familiar de sirenes ecoou à distância, cortando o caos. As luzes verdes e vermelhas intermitentes começaram a brilhar do lado de fora, lançando sombras dançantes nas paredes espelhadas. Mais do que nunca, Clara sentiu-se perdida. O que fazer?
A sua vida havia se transformado em um filme de terror e agora a polícia estava chegando. As vozes se elevavam, misturando pedido de ajuda com gritos de pânico. "Chame a ambulância!" Alguém gritou. Mas antes que alguém pudesse se mover, uma forte batida ecoou na porta principal. Era como se o controle do que estava acontecendo fugisse de todos. O segurança do restaurante tentou manter a ordem, mas o medo tomou conta dos clientes. "Saia da minha frente!" Ouviu a mulher de vestido vermelho gritar, enquanto pressionava-se contra a parede, visivelmente em pânico. Ricardo passou a mão pelos cabelos, os olhos amplos, como se estivesse vendo um pesadelo se desenrolar na sua frente. "Você não pode fazer isso!" ele exclamou, olhando para a mulher. "Você não pode!" A desespero no tom dele era visível. Foi então que, de repente, a luz se acendeu. Um clarão iluminou tudo instantaneamente. Clara piscou, percebendo que tinha alguém na porta, de pé com um sorriso que a fez arrepiar. Era um homem que ela reconhecia. Era João. "Surpresa!" ele exclamou, com uma expressão triunfante. Clara sentiu suas pernas fraquejarem. Como você está aqui?" ela perguntou, confusa, o nó na garganta apertado. João sorriu amplamente, mas havia algo perturbador em seu olhar. "A verdade finalmente saiu, não é? E a melhor parte, querida, você vai ver como as coisas se entrelaçam." Ricardo, atordoado, não conseguia processar a presença de João. Você não pode estar aqui. Isso é o pesadelo!" ele gritou, mas seu desespero só parecia aumentar. E então João olhou para Clara, os olhos fixos, como se estivesse esperando a reação dela. Ele gesticulou para a bolsa caída. "O que você encontrou, Clara?" O sangue dela ferveu. "Como você pode estar aqui? O que você fez?" O desespero começou a transformar-se em raiva. João sorriu, um riso doentio que ecoou pela sala. "Ah, minha querida, você não tem ideia do que eu fiz, do que eles fizeram. Toda essa peça estava em movimento há anos. E você é a chave." O murmúrio na sala se transformou em alvoroço. Clara só conseguia olhar para Ricardo, e tudo o que pensava era que mais segredos estavam prestes a ser revelados. "Você mentiu para mim. Tudo isso." O mundo dela começou a desmoronar novamente. O que mais João escondia? Então, de repente, ele formalizou tudo em suas palavras. "Eu sou seu irmão, Clara. E você é a herdeira de um legado que eles tentaram roubar." O silêncio tomou conta mais uma vez. A revelação foi como uma bomba, e Clara estava sem palavras. Olhos arregalados. Todos no restaurante pareciam estar paralisados, sem saber para onde olhar. Ricardo tirou um passo para trás, chocado. "Isso não é possível!" gritou, agora claramente apavorado. "O que você está falando? Vocês dois são irmãos?" O tom de incredulidade ressoou no ar. João olhou para o rosto do homem que tinha feito tanto mal na vida dele. "Sim, somos." O que aconteceria agora? Que mais segredos estavam escondidos nessa teia de mentiras? O restaurante, agora transformado em um campo de batalha emocional, aguardava uma decisão. Porque a verdade estava em cada canto, mas ninguém ousava voar livre.
O que mais estava por vir naquele labirinto de revelações? O salão ficou em estado de choque. O grito do tiro ainda reverberava no ar, fazendo com que todos prendessem a respiração. Clara respirava fundo no escuro, sentindo seu coração disparar com a revelação do homem caído. O que mais teria saído daquela bolsa? A escuridão só amplificava a sensação de desespero. As vozes estavam misturadas. Um sussurro angustiado preenchia o ar. Algo estava prestes a acontecer. De repente, o ruído familiar de sirenes ecoou à distância, cortando o caos. As luzes verdes e vermelhas intermitentes começaram a brilhar do lado de fora, lançando sombras dançantes nas paredes espelhadas. Mais do que nunca, Clara sentiu-se perdida. O que fazer? Sua vida havia se transformado em um filme de terror e agora a polícia estava chegando. As vozes se elevavam, misturando pedidos de ajuda com gritos de pânico. "Chama a ambulância!" alguém gritou. Mas antes que alguém pudesse se mover, uma forte batida ecoou na porta principal. Era como se o controle do que estava acontecendo fugisse de todos. O segurança do restaurante tentou manter a ordem, mas o medo tomou conta dos clientes. "Saia da minha frente!" Clara ouviu a mulher de vestido vermelho gritar, enquanto pressionava-se contra a parede, visivelmente em pânico. Ricardo passou a mão pelos cabelos, os olhos amplos, como se estivesse vendo um pesadelo se desenrolar na sua frente. "Você não pode fazer isso!" ele exclamou, olhando para a mulher. O desespero no tom dele era visível. Foi então que, de repente, a luz se acendeu. Um clarão iluminou tudo instantaneamente. Clara piscou, percebendo que tinha alguém à porta, de pé com um sorriso que a fez arrepiar. Era um homem que ela reconhecia. Era João. "Surpresa!" ele exclamou, com uma expressão triunfante. Clara sentiu suas pernas fraquejarem. "O que? Como você está aqui?" ela perguntou, confusa. O nó na garganta apertado. João sorriu amplamente, mas havia algo perturbador em seu olhar. A verdade finalmente saiu, não é? E a melhor parte, querida, você vai ver como as coisas se entrelaçam. Ricardo, atordoado, não conseguia processar a presença de João. Você não pode estar aqui. Isso é um pesadelo!" Ele gritou, mas seu desespero só parecia aumentar. E então João olhou para Clara, os olhos fixos como se estivesse esperando a reação dela. Ele gesticulou para a bolsa caída. "O que você encontrou, Clara?" O sangue dela ferveu. Como você?" balbuciou. João só riu, um riso doentio que ecoou pela sala. "Ah, minha querida, você não tem ideia do que eu fiz, do que eles fizeram. Toda essa peça estava em movimento há anos. E você é a chave." O murmúrio na sala se transformou em alvoroço. Clara só conseguia olhar para Ricardo. E tudo o que pensava era que mais segredos estavam prestes a ser revelados. "Você mentiu para mim." Tudo isso. O mundo dela começou a desmoronar novamente. O que mais João escondia? Então, de repente, ele formalizou tudo em suas palavras. "Eu sou seu irmão, Clara. E você é a herdeira de um legado que eles tentaram roubar." O silêncio tomou conta mais uma vez. A revelação foi como uma bomba. E Clara estava sem palavras. Olhos arregalados, todos no restaurante
pareciam estar paralisados, sem saber para onde olhar. Ricardo tirou um passo para trás, chocado. "Isso não é possível!" gritou, agora claramente apavorado. "O que você está falando? Vocês dois são irmãos?" O tom de incredulidade ressoou no ar. João olhou para o rosto do homem, que tinha feito tanto mal na vida dele. "Sim, somos, e a verdade não pode mais ser silenciada." Enquanto isso, a mulher vestida de vermelho, que ainda estava lá, olhou para todos. Seus olhos pareciam como chamas de um incêndio. "Se o João é seu irmão, Clara, você não tem ideia do que realmente está em jogo." Clara estava presa em um turbilhão de emoções. A sala estava fervilhando. E antes que pudesse pensar em qualquer coisa, gritos vieram de fora. A porta se abriu abruptamente e um grupo de homens entrou, todos uniformizados e com expressões graves. "Todos, mantenham a calma." Um dos homens gritou, sua voz com um tom autoritário. "Estamos aqui por causa da vítima." Ricardo se encolheu. "Vítima? Que vítima? Ninguém está." Mas antes que ele pudesse completar, um dos oficiais se aproximou dele. "Você está preso, Ricardo Monteiro, por conspiração e por assassinato." O salão explodiu em murmúrios e chás. Clara sentiu um vazio profundo. "Assassinato? Você não pode estar falando sério." Olhou para João, os olhos cheios de perguntas. O choque era palpável. Todos pareciam atordoados. "Você não entende, não é?" João disse. A calma contrastando com a turbulência ao redor. "Um dos segredos que você esconde é o que levou à morte de várias pessoas, incluindo nosso pai." "É mentira!" Ricardo gritou. A voz alta, mas a fraqueza estava balançando. O peso das palavras o desmoronava, e Clara percebeu quão perto estava da verdade. Suas perguntas sobre seu pai, sobre o que realmente havia acontecido em suas vidas. Diante do tumulto, as sirenes soaram mais alto, ecoando um alerta iminente. O restaurante era um palco de revelações, e a linha entre vítimas e vilões estava se esvanecendo. Clara estava com medo, a busca pela verdade conturbada por segredos que nunca poderiam ser desenterrados. E entre todas aquelas vozes, uma pergunta pairava no ar. Quem realmente poderia ser confiável? Ela olhou em volta, sabendo que a revelação estava apenas começando. O que mais estava escondido nas sombras daquela mesa? O que mais revelaria o passado, transformando tudo que acreditava em cinzas? E, no fundo, quem era ela de fato, em meio a toda essa confusão? O silêncio tenso que se estabeleceu no restaurante parecia ser palpável. Clara respirava fundo, sentindo seu coração disparar com a revelação do homem caído. Todos os olhos estavam. "Isso não pode ser verdade." Ricardo gritou, sua voz perdida em meio a um mar de confusão. Clara sentiu um nó na garganta, presa entre a curiosidade e o medo. Como ele podia negar uma verdade tão devastadora? Ela olhou para João, buscando respostas que pareciam inatingíveis. E então, a porta do restaurante se abriu bruscamente. Outra vez. Um homem alto e robusto entrou, sua presença imponente fazendo com que todos recuassem. Ele estava com uma arma na mão. O olhar fixo em Ricardo. A sala se encheu de pânico. O tempo pareceu congelar. "Ricardo,
É hora de acertar as contas. Ele rugiu. O caos se instaurou. Clara sentiu a adrenalina subir. Por um momento, tudo parecia um filme de ação, mas a realidade era muito mais sombria. Quem é você? Ricardo balbuciou, recuando. Mas a resposta do homem chegou como um tiro direto ao coração. Eu sou Marco. Lembrava-se de mim? Sou o que você traiu. Clara quase não conseguia acreditar. Marco? O nome ecoou em sua mente como um trovão distante. Meu pai também morreu por causa das suas ações. Marco avançou, o rosto distorcido pela raiva. E agora é a sua vez de pagar. As pessoas começaram a se mover, tentando escapar da cena. As vozes se misturavam em gritos de pânico. Clara estava paralisada. O homem à sua frente se tornara uma figura trágica e temível, entrelaçando passado e presente de um jeito grotesco. Ricardo, agora refém do desespero, se virou para Clara. Por favor, você precisa me ajudar. Não posso deixar isso acontecer. O que ele esperava? Que ela esquecesse quem ele realmente era? Os olhares da multidão estavam fixos, muitos registrando a cena em seus celulares, como se o horror diante deles fosse uma atração. Cale-se, Ricardo! Marco gritou. Ele parecia prestes a fazer algo impensável. A vida que você levou às custas dos outros termina hoje. O clima era de tensão extrema. Clara podia sentir seu estômago revirar com a iminência da tragédia. E no meio desse caos, aquele homem de terno escuro, que havia deixado todos em choque, fez um movimento. Ele puxou uma pistola de dentro do paletó e apontou para Marco. Chegou a hora de encerrar essa história de mentiras. Marco, desista. O restaurante explodiu em gritos. A cena esfarelava em desespero. Era você quem estava por trás disso tudo. João exclamou, a verdade transbordando. Manipulava todos nós, jogando-nos uns contra os outros. Você sempre esteve no centro do jogo. Ele estava agora com os olhos brilhando, um profundo conhecimento da traição se revelando. Clara mal podia respirar. O que mais ela não sabia? As revelações estavam vindo de todos os lados, e a realidade misturava-se em um borrão de traição, mentiras e alianças quebradas. Marco, com a fúria se agigantando, avançou para cima do homem que estava armado. E quando tudo parecia prestes a estourar em um banho de sangue, alguém gritou: "Parem, eu tenho a verdade." A mulher de vestido vermelho, finalmente soltando a máscara de pânico, se ergueu. Todos a olharam. O que ela tinha a dizer agora? Ricardo não é o verdadeiro pai de Clara, ela declarou, os olhos flamejantes. O silêncio era absoluto, mas a onda de choque que se seguiu foi como um tsunami. Na verdade, eu sou sua mãe, e agora temos que parar isso. As palavras dela cortaram o ar como uma lâmina. Clara mal pôde processar a gravidade da revelação. O que aquele momento significava? A mulher que havia observado como uma estranha estava, na verdade, ligada à sua vida em uma forma muito mais intrincada do que poderia imaginar. Enquanto o tempo parecia desacelerar, Clara sentiu que tudo o que acreditava
poderia simplesmente não ser verdade. Quem realmente era? E a luta que se desenrolava em seu entorno, a sala estava se desdobrando em um novo caos, e a verdade parecia mais escorregadia do que nunca. As palavras da mulher em vermelho ecoaram em meio ao caos, e o olhar de Clara se prendeu nela com uma intensidade que queimava. Vocês são irmãos e eu sou sua mãe. A revelação parecia um soco no estômago. O restaurante que antes era palco de luxo, agora era um campo de batalha emocional, onde segredos eram desenterrados como corpos em um cemitério. Ricardo vacilou. É uma loucura. Sua voz tremia, mas Clara não podia desviar o olhar. Ali estava a verdade nua e crua, espida de qualquer fachada. João, who had been silent for a moment, suddenly stepped forward. Ela disse a verdade, Ricardo. Você destruiu nossa família com sua cobiça e traição, e agora você precisa enfrentar as consequências. A tensão no ar era elétrica, cada um parecendo um passo distante do abismo. E então, em meio ao tumulto, as sirenes se aproximaram ainda mais. As luzes piscavam, refletindo a adrenalina e o medo no rosto de todos. O homem de terno escuro, que parecia um espectador, mantinha sua arma em punho, mas seu olhar estava fixo em Ricardo com um vazio de raiva. Marco, coloque isso down, alguém gritou do fundo do salão. Mas o caos já havia tomado conta. As pessoas começaram a se mover, algumas tentando escapar, enquanto outras gritavam nas redes sociais, tentando capturar aquele momento drástico que mais parecia um filme de terror. Ricardo, com as costas contra a parede, encolheu-se. Por favor, não. Vamos conversar, ele implorou. Mas a fúria de Marco não cedia. Você não merece uma conversa. Você faturou dinheiro em cima da dor dos outros. O ar pesado parecia tenso, palpável, como uma corda esticada prestes a se romper. E assim aconteceu. O som de outra disparada ecoou, mas dessa vez a figura que caíra ao chão era Marco. O choque foi absoluto. Clara gritou, suas mãos cobrindo a boca em horror. O que você fez? O silêncio que se seguiu era ensurdecedor, a realidade escurecendo lentamente em um turbilhão de lágrimas. João estava em choque, enquanto Ricardo parecia se recuperar, seu olhar transparecendo uma mistura de alívio e desprezo. Você nunca deveria ter chegado até mim. Mas então, um segundo tiro foi disparado. Clara fechou os olhos, a dor dilacerante transformando-se em um emaranhado de gritos. Foi nesse momento que a mulher vestida de vermelho se atirou para o chão, o rosto pálido e os olhos arregalados. Parem! Não façam mais isso. Era como se a verdade estivesse sendo consumida pelo fogo de seus próprios erros. A polícia irrompeu pelas portas, dominando o espaço, posicionando-se entre as figuras desencadeadas pela ira. O oficial mais alto elevou a voz. Todos, atrás. Está tudo sob controle. Mas tudo estava fora de controle. Clara não conseguia mais distinguir amigos de inimigos, verdades de mentiras. O que era sua realidade? Sentia o nó na garganta apertar-se ainda mais, a respiração se tornando um fardo. Enquanto os oficiais tentavam desarmar a situação, os olhares se cruzaram e uma certeza começou a se formar em Clara. Essa era a hora de confrontar seus próprios medos. E assim,
Em meio a tudo isso, ela se levantou, a voz saindo forte da sua garganta. Chega! Basta de mentiras. Falamos sobre verdades que sejam as verdadeiras. O olhar firme em seus olhos o já de coragem. A sala se aquietou. Os olhares presos na jovem que tinha se tornado o centro daquela tempestade. Me mostrem a verdade. Estou pronta. E no meio da confusão, o que mais poderia surgir em sua vida? O silêncio substituiu os gritos e Clara sabia, lá no fundo, que a reconstrução de sua vida estava apenas começando. Antes de encerrar, tenho um pedido especial. Se você chegou até aqui, precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmagar o botão like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Não espere mais um segundo para compartilhar. E junte-se à nossa comunidade super exclusiva clicando no link no primeiro comentário. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações.